eu participei de um dos maiores eventos de marketing digital da América Latina e vou compartilhar aqui com vocês os insights que eu tirei do evento e todas as tendências que estão acontecendo na área de criação de conteúdo e marketing digital. Oi gente, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal para a gente conversar sobre comunicação. E eu estive na 10ª edição do Fire Festival, que é um evento promovido pela Hotmart. Um evento que fala sobre marketing digital, criação de conteúdo, e eu vi, na verdade, que o evento acontece em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, na verdade verdadeira, eu fui pelo pão de queijo. Eu confesso, eu não conhecia Minas, e as comidas de Minas, não preciso nem comentar. Então, eu queria ir pelo pão de queijo, mas aproveitei também para poder saber que tendências estava aí acontecendo, que tendências estão acontecendo na área de criação de conteúdo, principalmente, e marketing digital. Então, eu vou falar para vocês o que mais se falou sobre o evento. E a primeira coisa, vocês devem imaginar, que é o uso da inteligência artificial na criação de conteúdo e automação de processos. Inclusive, no último vídeo que eu gravei aqui para o canal, que foi antes de eu viajar para participar desse evento, eu tinha gravado sobre o uso da inteligência artificial na produção de textos informativos e jornalísticos. Então, a inteligência artificial ela já está presente em várias áreas da criação de conteúdo, seja fazendo texto, nas imagens generativas, além do uso bem comum da inteligência artificial para fazer pesquisas e planejamento na hora de criar o conteúdo. Mas também com a importância de ter alguém por trás entendendo estrategicamente e também usando a criatividade para a condução dos negócios, mesmo com o uso da inteligência artificial. E na área de criação de conteúdo, usando a inteligência artificial, apesar de já ter vários aplicativos e ferramentas que a gente pode criar um avatar nosso, dublar, até a criação de imagens, criação de textos e tudo isso, eu notei que essa discussão, porque quando a inteligência artificial, essas possibilidades com a inteligência artificial surgiram, muita gente começou a falar, muitos especialistas na área de marketing, que isso era a grande tendência, mas na verdade o que veio se falando agora, já depois de um tempo que essas ferramentas chegaram, é da importância, na verdade, da criação do conteúdo autêntico. Então isso foi muito ressaltado durante o evento. Então o uso da inteligência artificial na criação de conteúdo, seja ele para as mídias sociais, seja ele um conteúdo mais informativo também, independente do formato, áudio, texto ou vídeo, é que ela vem para otimizar os resultados de quem está criando. Por exemplo, transformando um conteúdo em texto, em áudio, um de vídeo em texto e por aí vai, fazendo resumos, fazendo edições, agilizando os processos de edições, sugerindo alguns formatos também, mas para isso, para potencializar e agilizar a nossa produção de conteúdo. Essa parte mais surreal, digamos assim, de usar tantas ferramentas de inteligência artificial para criar sozinho um conteúdo, não foi o que eu ouvi muito durante o evento. Então, é mais produzir um conteúdo autêntico e usar as ferramentas de inteligência artificial para otimizar essa produção. Que também, por coincidência, nesse último vídeo que eu gravei focando mais no texto, eu tinha falado já um pouco sobre isso. Então, quem tiver curiosidade, quem é mais aí da área de texto, pode conferir aqui no nosso canal, que eu vou deixar o link também na descrição deste vídeo. Então, falando em conteúdo autêntico, outro ponto bastante discutido no evento é sobre a autenticidade das próprias narrativas nos conteúdos. E puxando aí para a parte dos microvídeos, de Reels, de TikTok, de Shorts, que inclusive continua como grande tendência aí na criação de conteúdo. Eu também tenho outro vídeo aqui no canal que eu gravei recentemente sobre os microvídeos, sobre esses vídeos curtos que até não estão ficando mais tão curtos assim. Eles vão de 1 a 3 minutos mais ou menos de duração. E os microvídeos foi o tema da minha pesquisa, da dissertação do mestrado, que eu concluí o ano passado, mas ainda continuo pesquisando sobre a área. E continuo pesquisando porque justamente ainda continua como uma forte tendência na criação de conteúdo e fazendo parte das estratégias de marketing de marcas. Então significa que nosso canal está todo antenado, aí já com as tendências, mas eu gosto de participar desses eventos para saber, para ir pescando uma coisa aqui e ali, para saber se tem outras novidades na área, e é sempre legal,
a gente ficar por dentro, para também trazer aqui para a Maíra Passos Comunicação e aplicar nas estratégias de divulgação dos nossos clientes. Mas voltando, né, falando dessas narrativas, em vídeos, né, especificamente, foi muito em várias palestras eu ouvi falar isso, sobre esse conteúdo lo-fi, que é esse conteúdo mais autêntico, contra aquele conteúdo mais emplastificado e mais produzido. Porque é verdade, né, que nas mídias sociais meio que o algoritmo está mudando a toda hora, porque ele vai vendo, né, as tendências vão mudando e ele vai se adaptando aos comportamentos de consumo de conteúdo das pessoas que estão assistindo. Então, se as pessoas começam, né, no momento, a gostar de vídeos menos produzidos, mas que tem uma linguagem mais próxima, às vezes não necessariamente caseira, mas com as edições talvez mais simples, e às vezes sim, em alguns momentos até essa câmera ligada, eu ligo a câmera e falo sem muita produção. Então, em várias palestras eu ouvi muito isso, em vez daquela mega produção para gravar um Reels, né, um TikTok, a busca é por esse conteúdo mais autêntico. E eu também não estou dizendo que todo o conteúdo, né, precisa ser gravado de um celular ruim, com iluminação ruim, com áudio ruim, com edição ruim. Também não é isso. É que ele fique com a cara menos publicitária, né? Sabe aquele Instagram quando a gente pega e parece um panfleto? Aconteceu muito isso, né? Quando as marcas começaram a ir para o Instagram e no primeiro momento, quer dizer, até hoje eu vejo bastante, que tem alguns perfis que parece só panfleto, que é o post, né? Muita arte, muita edição, mas aí acaba que o engajamento fica bem baixo, porque o comportamento nas mídias sociais é diferente de um panfleto, né? De uma mídia off-online. Então é bem básico, né? Que nas mídias sociais as pessoas querem se conectar com pessoas, mas acaba que na prática, no dia a dia, muitas marcas não seguem por esse caminho. Então, tanto na parte de arte, né, de arte gráfica, da parte de imagem estática, na parte de vídeo também. As pessoas não querem parecer que aquele vídeo é aquele anúncio de TV, né? Porque na TV funciona, mas já nas redes sociais não funciona tanto assim. Então a narrativa precisa ser diferente. O vídeo pode sim ter uma boa qualidade. Eu também faço um balanço aqui, né? Não precisa, como eu falei, o vídeo ser todo ruim. As pessoas gostam sim de uma boa qualidade de imagem, mas que o conteúdo dele não tem essa cara de superprodução de anúncio, sabe? Então várias palestras, além de falar disso, né? De investir nesses conteúdos mais lo-fi, que é o que o pessoal falou muito, também investir nessas storytelling, né? Nessas narrativas, nessa contação de histórias, para prender a atenção de quem está vendo. Porque outro ponto também bem relevante, e a gente falando agora de mídias sociais, é que o entretenimento, né, é muito forte nela. Então as pessoas que entram nas mídias sociais, na maioria das vezes, elas querem se entreter. Então elas vão buscando aí, né, ver o que é que seus amigos estão falando, elas vão buscando desopilar, né, rir, aí no tempinho da sua rotina, não só conteúdos de humor, mas os conteúdos de marcas também que tragam a história, que consiga prender a atenção de quem está vendo, até porque a gente está na era da economia da atenção. Então esse é o grande desafio da criação de conteúdo, seja conteúdo para marcas, que a gente falando de creators, e também de conteúdo informativo, de conteúdo jornalístico, é prender a atenção de quem está vendo, porque a concorrência desses conteúdos, né? Lá na minha pesquisa que eu abordei o jornalismo, eu falei muito isso, e até, enfim, em um congresso que eu participei, eu batia nesse ponto, que no caso o jornalismo, quando ele migrou para as mídias sociais, ele começa a concorrer com outros tipos de conteúdo. Então a notícia também tinha que se reinventar, né? Ainda precisa se reinventar. O desafio é bem maior, né? De quando ele só estava concorrendo com os veículos de notícia. Nas mídias sociais não, todo mundo, todo tipo de conteúdo concorre com todo mundo, e ainda tem o algoritmo, né, ali são muitos desafios. E aí, que formato aí de microvídeo, mesmo esse autêntico, engajaria mais? Vai depender muito do seu perfil, do seu público, do perfil da sua marca, do que você quer comunicar, e aí você vai encontrando qual aí melhor formato para o seu público. Mas isso, sem aquela super produção e sem aquela coisa emplastificada de anúncio. Esse seria, né, o grande ponto, que há um tempo atrás as marcas estavam investindo nessa superprodução, mas recentemente está se vendo o contrário. Mas uma coisa bem legal que eu gostei, né, que ficou para mim como dica também, e talvez sirva para você,
é que quando a gente estiver fazendo esses testes, né, criando nossos microvídeos, nossos vídeos curtos, se um daqueles formatos que a gente criou, ele viralizou, por exemplo, teve um alcance diferente do normal das nossas publicações, por que não investir mais nesses conteúdos do que ficar se esforçando em produzir vários outros e os outros meio que floparem? Eu gostei bastante dessa dica, mesmo que pareça que a gente está repetindo o formato, mas se esse formato que deu certo, as pessoas se engajaram, a gente está ganhando seguidor, está convertendo, né, seja para vendas ou convertendo em público, em audiência para a gente, é que a gente invista no mesmo formato, mudando o conteúdo, claro, mas que se as pessoas estão gostando, né, por que não a gente investir mais nele? E isso é engraçado, que às vezes pode até parecer óbvio, mas na prática a gente fica fazendo vários outros, né, vai fazendo posts diferentes, formatos de vídeos diferentes, e às vezes aquele ali que viralizou a gente ignora e não produz outros mais parecidos. E aí eu comecei o vídeo já trazendo esses principais pontos na área de criação de conteúdo, falando de inteligência artificial, dica para vídeo, mas também no evento, em 3 palestras que eu vi, na verdade, foi ressaltado bastante a importância da estratégia de marketing, né? Não só em pensar qual é a postagem que a gente vai conseguir que viralize, e vamos fazer tantos conteúdos, que muita gente, né, principalmente algumas marcas menores que às vezes não tem esse time de marketing, e alguns profissionais liberais que pensam muito, que se preocupam muito só na criação de conteúdo, em que vídeo eu vou conseguir viralizar, que técnicas de criação de conteúdo eu uso, e se esquecem, né, de olhar o marketing numa versão macro, né, dando esse zoom out aí, que eu já falei também aqui em outros vídeos do nosso canal, da importância das estratégias. As tendências é ótimo a gente saber, a gente precisa saber o que é que está acontecendo no mercado, mas mais importante do que tudo é pensar na estratégia, em que canais a gente vai abordar, tanto dentro do digital, né, também dentro do offline. A gente pensa muito em criação de conteúdo para as mídias sociais, mas da parte do digital também tem a parte de canais de busca, né? Antes a gente falava do SEO, né, que é otimização para os canais de busca, quando a gente tem site, para a gente conseguir ranquear aí o nosso site, os nossos textos e posts, né, no Google, por exemplo, e outros canais de busca também. Aí hoje a gente está falando de GEO, que seria essa alusão aí a ChatGPT, por exemplo, que antes as pessoas procuravam mais nos canais de busca, como o Google, e hoje há muitas pesquisas no ChatGPT. Então também a gente não esquecer de outras ferramentas que a gente pode usar para aumentar o alcance da nossa marca, né, no digital também. Isso falando de conteúdo orgânico, né, para que a gente consiga, sem pagar nada, que nossas publicações elas apareçam aí, né, nas pesquisas quando a gente está usando ferramentas de inteligência artificial. Inclusive eu vi também uma palestra do Google falando do Gemini, que vem aí também, que é atrelado a essa inteligência artificial para otimizar buscas dentro do Google. Então, o que a gente já fazia de SEO para otimizar, né, as nossas publicações e elas aparecerem aí nos canais de busca, continuou sendo bastante importantes nessa área de ChatGPT e companhia limitada. Então, não esquecer também desse outro lado, né, que a internet é muito grande e além das mídias sociais, para que a gente consiga o maior alcance da nossa marca no meio digital. Inclusive, eu fiquei bem feliz que eu escutei em algumas palestras falando da importância de assessoria de imprensa nessa era de ChatGPT e de aplicativos aí de inteligência artificial que as pessoas usam, né, para fazer as buscas, porque assim como no SEO, né, a gente faz também estratégias de SEO para otimização on-page, né, que a gente costuma falar, SEO on-page, tem um SEO técnico também e tem um SEO off-page, que são outras estratégias que ajudam essas ferramentas, né, essas ferramentas de busca a identificarem que seu conteúdo é relevante. Então, quando, por exemplo, eu faço assessoria de imprensa para o meu cliente e ele saiu num portal de um grande veículo que tem um acesso muito grande, que é que os canais de busca identificam que esse site, né, do meu cliente, por exemplo, que está lá linkado, ele é relevante também. Então, aumenta aí a relevância dele e a possibilidade de ele ser ranqueado, né, dele aparecer aí no topo das pesquisas ou no topo aí na prioridade, né, das respostas de um ChatGPT da vida. Esse conteúdo é um pouco mais técnico, né? Eu falar aqui de assessoria de imprensa voltado aí
para o aumento de reputação digital e aumento também mensurável, né? Porque ele vai trazendo aí e vai gerando tráfego orgânico para o seu site, por exemplo, e também o aumento da reputação digital da própria marca. Além de que a assessoria de imprensa, seja a gente trazendo para o mundo digital, né, para veículos digitais ou para outros meios, né, como rádio, TV e os poucos jornais impressos que restam, mas ela tem outra função também, né, que é da divulgação, da ampla divulgação através de mídia espontânea, para que a gente consiga também gerar vendas, né, através desses canais. Então tem tudo isso também, para quem já acompanha a Maíra Passos Comunicação, já deve aí ter ouvido eu falar, mas tem essa outra área da assessoria de imprensa digital e agora também em tempos de inteligência artificial, né? Então, como o assunto é bem grande, eu tenho que explicar um pouco mais sobre isso. Se inscreve aqui no nosso canal, né, para quem não é inscrito e quer saber mais sobre esse assunto, que em breve eu vou gravar um vídeo específico sobre a importância da assessoria de imprensa em tempos de inteligência artificial. Para quem já é inscrito, ativa aí o sininho. Gente, é muita coisa porque foram muitas palestras, né? Foi uma imersão aí. E dentro do evento tem várias trilhas, tem a trilha de criação de conteúdo, trilha de vendas, trilha da parte de lançamentos de infoprodutos, a parte de tráfego pago também. Então são bastante pontos aí para trazer para vocês, mas eu ainda quero falar, ainda neste vídeo, sobre o tráfego pago, né? Que eu não sou especialista em tráfego pago, mas eu gosto bastante de ficar por dentro dessas novidades de tráfego pago, que são, para quem não conhece, né? Para quem não sabe o que é tráfego pago, é como se fossem os anúncios, né, que a gente coloca nas mídias sociais para impulsionar nossas publicações, seja nas mídias sociais ou seja também em outras ferramentas digitais, como no Google, né, fazer o Google AdSense no Google, no YouTube. É sobre a criação e gerenciamento de anúncios no ambiente digital. Mas apesar de não ser minha especialidade, como eu falei, eu gosto de ficar por dentro, porque interfere também meio que indiretamente no nosso, ou diretamente mesmo, né, na nossa produção de conteúdo orgânico. Então é importante a gente ficar por dentro dessas tendências para saber também como a gente otimizar os nossos conteúdos, porque há inclusive até alguns conteúdos que a gente produz inicialmente para que ele tenha uma performance orgânica, né, sem a gente precisar pagar nada, para ele ter esse alcance, a gente pode aproveitar esse conteúdo e depois usar ele para geração desses anúncios, né? Impulsionar esses conteúdos que a gente cria primeiramente orgânico e depois que a gente possa pagar para que ele tenha um alcance maior ainda. Então, em outros eventos aí que eu já acompanhava, eu não tinha visto muitas novidades, mas nesse, né, se falou muito nessa evolução do tráfego pago, que agora o custo, né, por clique tá cada vez mais caro, então mudou bastante aí essa era de anúncios digitais que antes eram bem baratos, bem mais baratos, e hoje eles estão bem mais caros, né? Porque as pessoas estão cada vez mais no ambiente digital. Então, se antes um anúncio de TV era extremamente caro, você anunciava aí nas mídias sociais por centavos e tinha um alcance estrondoso. Mas hoje, com o comportamento de consumo de conteúdo e as pessoas migraram, né, essa audiência que tinha em outras mídias, hoje estão muito mais, né, nas mídias digitais, o anúncio consequentemente aumentou, ele está muito mais caro. Então, como nessa parte de anúncios digitais, né, interfere também o engajamento das pessoas, né, naquele anúncio, que a pessoa fique naquele vídeo, por exemplo, aqui no YouTube, que não pule o vídeo, né, que é bastante difícil, para prender a atenção da pessoa naquele anúncio, naquele vídeo, naquele post lá do Google também. Muitas características do conteúdo orgânico tá indo também para essa parte de anúncio, porque essa questão, né, da retenção da atenção, que é cada vez mais difícil nessa era de muitos conteúdos nas mídias sociais. Então tem que ser também um conteúdo bastante estimulante, com copyright, né, com a chamada que prenda muita atenção, para que o investimento que você paga ali naquele anúncio consiga trazer esses retornos. Então, na verdade, eu vi muito isso, a gente criando um bom conteúdo, seja a gente usando ele não pagando, né, para que a gente espere um conteúdo orgânico, ou pagando, a gente conseguir produzir um conteúdo bastante criativo, né, que ele seja relevante, que ele seja importante para a sua audiência. E não apenas fazer aquele anúncio por anúncio, que, como eu falei, o que funciona às vezes para televisão não vai funcionar no ambiente digital. E aí, se eu posso fazer um grande resumo assim do que eu vi nessas palestras,
nesses 3 dias aí de imersão é que sim, a inteligência artificial está em super alta, as pessoas já estão usando bastante para a produção de conteúdo, dentro aí das suas estratégias de marketing, de vendas. Então, quem não usa, acaba assim, tá, você pode não usar, mas outras pessoas vão estar usando e vão estar conseguindo otimizar as tarefas e talvez você fique um pouquinho para trás. Então, isso eu ouvi falar muito, né? Mas o mais importante ainda seria no foco da estratégia e da criatividade, porque não adianta de nada a gente ter aí 1000 ferramentas, né? E a gente não ter esse olhar estratégico, esse olhar crítico, analítico e a nossa própria criatividade, né? Não vão fazer o milagre para o seu negócio, né? E não vão fazer aí conteúdos maravilhosos. Inclusive, né, uma curiosidade também, que na publicidade, eu sou do jornalismo, sou de comunicação, mas sou do jornalismo, fiz MBA em marketing também. No MBA em marketing, que eu tinha muitos colegas da área de publicidade, e a gente falava muito sobre peças publicitárias, sobre artes, e recentemente as pessoas falam muito no criativo, porque até pegando esse gancho, né, de que independentemente aí a nossa criatividade dos conteúdos, então ao invés das peças publicitárias, houve aí no mercado nessa troca para chamar o criativo como essa peça, né, como esse vídeo, por exemplo, sobre o que a gente vai, sobre o conteúdo que a gente está gerando. Então, uma curiosidade aí também de termos, né, que o mercado vai mudando, e para mim fez uma certa alusão a isso, sobre a importância da gente exercer nossa criatividade para que a gente consiga se destacar nesse mundo aí de tantos conteúdos. Então é isso, gente. Espero aí que eu tenha conseguido pincelar para vocês alguns dos principais pontos, né, do que se está se falando no mercado sobre criação de conteúdo e marketing digital. Sobre o pão de queijo, é uma delícia. O pão de queijo de Minas é melhor ainda. Para quem não conhece, vale a pena ir só pelo pão de queijo, sim. Independente das tendências de marketing digital, vale muito a pena, porque nosso país é incrível e cada cantinho aí traz suas particularidades, apesar dos desafios, né, de ser brasileiro. É muito interessante ver a potência nos 4 cantos do país. Eu sou bem orgulhosa de ser brasileira e de ser uma empreendedora brasileira. E se você gostou deste vídeo, antes de sair, não se esqueça de deixar um like para eu entender se esse conteúdo foi relevante para vocês, e a gente se vê nos próximos vídeos.